Arro pra vocês! A deusa que habita em mim, saúde a deusa que habita em ti. Como vocês estão? Bom, pra quem não me conhece, pra quem tá passando aqui pela primeira vez, eu sou a Lari Montanhês, terapeuta integrativa e complementar e terapeuta de mulheres. Esse é o meu programa Feminino em Mim, aqui pelo canal da TV Galáctica. E hoje eu vou falar pra com vocês um pouquinho sobre amor próprio e autoestima. Mulherada que tá aí com a autoestima baixa, precisando, né, de um pouquinho de consciência, um pouquinho de amorosidade através das palavras, através de uma troca de ideias, de um conhecimento. Eu aqui não sou mestre de ninguém, sou mestre apenas de mim mesma e da minha jornada, mas o que eu puder passar para vocês, através do pouquinho que eu vivo, das minhas experiências, das minhas vivências, já é um grande feito. Minha missão é essa. No vídeo anterior, eu trouxe aí uma saladinha, uma mistura de alguns assuntos, né, onde eu coloquei bastante o foco no conceito de que a gente se cobra muito, né? Nós que estamos habitando já nesse despertar de consciência, a gente acaba se cobrando demais diariamente, constantemente, de estar aí habitando, vivendo, né, um universo, e dentro deste universo ele precisa ser perfeito. A gente precisa passar uma visão para as pessoas de perfeição, né? E dentro disso, o que eu entendo, o que eu consigo perceber, e eu falo até por mim mesma, porque isso já aconteceu comigo, pelo tanto que eu vivenciei, a gente às vezes acaba se perdendo, tentando se encontrar. Isso acontece muito, observo que acontece muito dentro desse nicho da espiritualidade. As pessoas, elas vivem vidas, né, de certa forma lá nas suas vidinhas, no seu trabalho CLT, e chega em casa, toma banho, e de fim de semana, aí eu vou fazer uma brincadeira, mas eu não tenho nada contra, muito pelo contrário, eu sou super a favor, né? Mas aí chega no fim de semana, churrasco, cerveja e pagode. E ok, tá tudo bem, cada qual com a sua escolha. Só que aí, de repente, depois de um certo tempo, a pessoa, de repente, ela se depara com a espiritualidade, ela conhece esse universo espiritual, aquela coisa toda, e ela começa a despertar. E desse despertar, ela começa a querer, eu vejo muito isso, e eu falo pra vocês uma coisa, isso aconteceu muito comigo lá no começo, tá? Até um certo ponto isso aconteceu bastante comigo. E aí eu percebo que as pessoas, elas anulam completamente aquela vida, né? Elas se desconectam de tudo radicalmente. Então elas começam a viver de uma outra maneira, né? Baseadas naquele conceito que elas estão entendendo ali, que elas trouxeram para a vida delas, que elas tomaram posse daquilo, então é aquilo e pronto. Então elas se desconectam de tudo. Lugares, pessoas, músicas, hábitos, tudo, absolutamente tudo. O que eu estou dizendo, gente, pelo amor de Deus, não é que é errado, porque acontece muito sim, de quando a gente desperta a nossa consciência, existem muitas coisas que não ressoam mais, que não fazem mais sentido, que não estão na mesma sintonia, na mesma vibração que a gente. E ok, realmente são ciclos que precisam ser encerrados, a gente precisa deixar coisas para trás, a gente precisa, né, se libertar de certas pessoas, certos lugares, certos padrões, certos pensamentos, mas o que eu vejo é que às vezes é muito radical e a pessoa, ela se desconecta até dela mesma. Ela o consenso que eu quero dizer aqui, o conceito que eu quero trazer para vocês aqui, que ela acaba se perdendo, tentando se encontrar. Isso é muito sério. E quando ela se perde tentando se encontrar, muitas das vezes, principalmente dentro desse nicho que a gente atua, que a gente vivencia, que é a espiritualidade, as pessoas, elas acham
que tudo isso tá acontecendo, inclusive ela se desconectar dela mesma, que isso tá acontecendo porque o despertar dói, evoluir dói. Porque é isso que a gente vê na internet. Muitos posts por aí estão passando essa ideia. E eu quero trazer para vocês aqui hoje uma ideia completamente diferente. Eu não sou mestre de ninguém, como eu já falei, eu sou mestre de mim mesma, da minha jornada, da minha caminhada. E eu não quero vir aqui trazer, fazer lavagem cerebral ou impor a minha verdade, porque a minha verdade não é a verdade absoluta. A minha verdade, ela é minha, ela apenas cabe a mim. Então, eu uso ela pra mim ela serve tal. Então, eu vou deixá-la aqui como ideia. Me julguem, me questionem, não acreditem em mim, tá? Só analisem as coisas, as possibilidades que eu trago aqui pra vocês, porque provavelmente pra alguém possa servir, né? E se servir pra vocês, legal, bacana, tentem utilizar, mas filtrem, né? Tudo que eu disser pra vocês aqui sempre, façam esse filtro, né? Nem tudo vai servir pra todo mundo, é bem complexo isso. Então, eu percebo que as pessoas, elas acabam se perdendo tentando se encontrar. Isso é muito sério, porque elas se perdem da própria essência, principalmente mulheres. Mulheres, elas levam, a gente leva tudo, por sermos seres muito sensíveis e muito emocionais, a gente leva tudo muito ao pé da letra, muito profundo mesmo. Então, o que que acontece? Eu percebo que a gente se desconecta de tudo. Contar a minha versão, a minha verdade, a minha história. O que que aconteceu comigo, né? Eu tinha uma vida, né? A minha vida sempre foi bem movimentada, bem social. Eu gostava muito de sair, muito em bar. E até hoje eu gosto. O meu estilo musical é o rock. Eu gosto do rock clássico, gosto muito do rock and roll. Não deixei de escutar, eu amo. Mas eu, né, tinha outras práticas, eu tinha vícios, eu bebia, fumava, eu bebia bastante, fumava, não era alcoólatra, pelo amor de Deus, mas fumava, enfim, ia para lugares muito movimentados, muito badalados, eu tinha um vício do consumismo extremo, né, isso é uma coisa que eu trabalho em mim constantemente até hoje para poder chegar num equilíbrio, né, isso é algo que é uma sombra minha que eu acolho ela, né, com muito amor, porque todo excesso esconde uma falta. Então eu percebo que quando esse excesso ele começa a se movimentar dentro de mim, eu já paro, opa, peraí, deixa eu ir lá e ver essa sombrinha, né, a Maria Consumista, né, porque é legal a gente dar apelida a tua sombra, é massa, você vai ficar super amiga dela, você não precisa ser inimiga dela, acolhe ela, traz ela pra você. Que aí você consegue controlar ela, ela não te controla. Então, eu consigo trazer esse entendimento, né, pra minha vida, entender, perceber, opa, né, ela tá se manifestando agora. Então, tá. Então, eu tinha uma vida X, né, onde eu, né, fazia várias coisas. E, de repente, eu comecei a despertar pra espiritualidade. Encontrei minha missão de vida, minha jornada, tal. Nossa, achei lindo, maravilhoso. Já venho de uma família, né, onde, né, a gente tinha lá práticas de espiritismo, né, do Kardec e tudo mais. Já tinha bastante entendimento, tudo. Mas não, né, da maneira como eu vivencio hoje. Então eu quis fazer tudo, queria ter roupas indianas, ter todas as pedras do mundo, todos os tipos de incenso, todos os livros, queria fazer como a boa geminiana que eu sou, né, que ama ter conhecimento de todas as coisas, eu queria fazer todos os cursos do universo, só pra saber, só a nível de curiosidade, pra eu entender como é que aquilo funciona, como é que aquilo existe, como é que não sei. Então, e fui indo. E aí, minha playlist era só healing, não sei o que, só música de meditação, só xamânico, só bebê, eu só queria fazer isso o dia todo. E aí, eu fui sentindo que eu fui me afastando
da minha essência, que eu fui me afastando muito de mim. Aquilo foi me tirando muito, 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 muito. Eu entendo que eu preciso evoluir. Hoje eu trago na minha consciência que eu sei que eu preciso evoluir, porém, entretanto, todavia, estou na Matrix, como eu já falei no vídeo anterior. Estar na Matrix me possibilita, né, vivenciar tudo aquilo que a Mãe Terra tem para me oferecer. Então eu posso vivenciar de tudo com consciência, sabedoria e poder manter esse equilíbrio entre estar aqui e poder evoluir espiritualmente. Então não é impossível. Aí onde eu quero chegar, eu comecei a sentir falta de mim mesma. Comecei a sentir falta de mim, dos meus gostos, das minhas práticas, de outras coisas. Então, eu acho que pode ser saudável, né? A gente se cobra muito e às vezes, como eu vou falar por mim, até pelas pessoas que estão me assistindo, que trabalham com a internet, que precisam divulgar o seu trabalho na internet, é algo que suga muito a nossa energia, cansa muito, desgasta muito. É algo bem desafiador, né? E então aquilo já te consome de uma certa maneira. E ainda se você não se permitir, né, ser você em essência, ser você mesma, você tentar ser outra pessoa que você não é, aí acabou, né? Aí acabou. Por mais que aquilo seja legal, que você goste, que te dê prazer, mas não força a barra. Porque quanto mais a barra você força, mais autoestima você derruba. E derruba, e derruba, e derruba. E derrubando a tua autoestima, você tá derrubando o teu amor próprio. E você tá achando que você tá bem, que você tá se conhecendo, que você tá num amor próprio legal, porque você tá vivendo a espiritualidade. Então você tem amor próprio, você tem autoestima, você tem autoconhecimento, porque você vive da espiritualidade. E na verdade, acaba que não é nada disso, né? Vocês sabiam que autoestima e amor próprio não são a mesma coisa? Eu vou explicar por quê. Autoestima, ela é sobre você valorizar quem você é, né? Então, quem fala isso, meu Deus, eu não lembro se é o Cortella, quem é? Não é o Cortella. Ai, eu não vou lembrar agora. Enfim, tem alguém que usa essa analogia, e eu acho ela super válida. O amor próprio, ele é o trem. Imagina um trem e os vagões são autoestima, autocuidado, autorrespeito, autocontrole, piriri, 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 piriri. Então, por aí vai. Então, assim, tudo isso está dentro do amor próprio. Se você não tem autoestima, você não tem amor próprio. Se você não tem autorrespeito, você não tem amor próprio. Vocês entenderam? Então, assim, para vocês terem amor próprio, precisa ter todos esses vagõezinhos, ok, no trenzinho de vocês. E o que acontece? Esse lance de se cobrar muito, que é o que eu tô falando, que às vezes a gente, né, nós mulheres, estamos aí dentro desse conceito de ser perfeito, de manter um padrão, né, pra estar visivelmente ok. Então, o que a gente faz? A gente se coloca num pedestal lá em cima. A gente se imagina num padrão lá em cima, muito além desse padrão que a gente está vivendo, que a gente está habitando agora. Então, a gente fala, é naquele pico que eu tenho que chegar. Eu tenho que estar lá em cima, naquele padrãozão ali que eu me coloquei. Vou pôr um sentido figurativo, né? Eu preciso estar ali rodeada de cristais, eu preciso estar extremamente evoluída, trabalhada no autoconhecimento, extremamente equilibrada, zen. A pessoa vai me xingar, vai gritar comigo, eu vou ficar Buda, e enfim. E aí você se coloca lá naquele padrão lá em cima. E aí o que acontece? Você luta diariamente para subir, elevar, chegar naquele padrão lá em cima. E ele é muito, muito alto. Ele é inalcançável, assim. Não é assim que a gente chega até lá, né? É muita coisa que você precisa, é muito degrau.
Então você fica se cobrando, se cobrando, se cobrando para chegar naquele padrão. E quando você olha para cá, que você olha ao teu redor e olha para cima e vê que você ainda não tá ali, o que acontece? Você desanima, você fica desgastada, você fica cansada, você fica para baixo, as coisas começam a não dar certo. E eu tô falando isso para vocês, não é como conselho. Tudo isso que eu estou dizendo aqui, também estou dizendo para mim. Como eu já falei em outros vídeos e falo sempre, o fato de eu estar desse lado não me remete à perfeição, não faz de mim melhor do que vocês. Eu tenho as mesmas sombras, os mesmos medos, as mesmas inseguranças, somos um, né? E trabalhamos nisso diariamente. O fato de ter uma consciência dessa situação já me ajuda muito. E é por esse motivo que eu tô passando essa consciência para vocês, pra gente, né, poder se conscientizar juntas, né, e a gente ir melhorando e buscando essa melhora a cada dia. Não é um milagre, não é do dia pra noite, não é fácil, é um processo árduo, trabalhoso, de muita dedicação, trabalhar o autoconhecimento, melhorar o nosso amor próprio, não se cobrar, é um trabalho constante de formiguinha e é um processo, por isso que eu falo, junto comigo, façam junto comigo esse processo de se conhecer e de se respeitar e de se conhecer com leveza, de não se cobrar, né, de respeitar as suas fases, né, como as fases que a gente vivencia dentro do nosso ciclo, que é o ciclo que eu tô sempre falando, né, o nosso ciclo, né, todo, e as nossas fases, seja interna, seja externa, das fases da nossa lua, interna ou externa, que seja, mas que eles sejam respeitados, que eles sejam acolhidos. E como trabalhar essa autoestima? O primeiro passo, não é dica, porque dica fica uma coisa como se fosse, dica é uma coisa muito fácil, né? Enfim, mas a primeira ideia que eu quero passar para vocês, a primeira maneira de vocês trabalharem, começarem a validar a autoestima, a melhorar a autoestima de vocês. A primeira, antes de vocês irem pro espelho, de começar a se aceitar, de começar a se embelezar e tudo mais, a se aceitar não, esquece, anula isso. Antes de vocês irem pro espelho, se embelezar e falar eu te amo, se adorar e se amar e tudo mais, se aceitem nos momentos ruins. Aceitem as próprias sombras de vocês. Aceitem as sombras de vocês. Como eu falei lá no início, a nossa sombra, as nossas sombras fazem parte de nós. Elas dizem tudo a nosso respeito. A gente precisa delas, né? Fazem parte da nossa polaridade. Tudo na natureza, né? Tem uma polaridade e essas polaridades elas se complementam, né? Luz e sombra se complementam. Então uma precisa da outra. A gente não consegue chegar no ápice da nossa evolução se a gente não passar pelas nossas sombras. E se a gente ficar sempre não querendo olhar para elas, se a gente ficar tapando os nossos olhos para as nossas sombras, recusando, rejeitando, né? Enfim, a gente não vai conseguir melhorar jamais. A gente não vai conseguir evoluir, a gente não vai chegar nesse ápice da nossa evolução. Então, por que eu falo isso? Porque é o passo mais difícil. E se você passar por esse passo mais difícil, todos os outros ficam muito mais fáceis. E aí eu vou dizer pra vocês, cara, vocês aceitaram a sombra de vocês, vocês conseguiram lidar com a sombra de vocês, vocês vão conseguir trabalhar um autoconhecimento incrível na vida de vocês.
como é que a gente resgata a essência feminina? Qual é o segredo para resgatar? O primeiro passo para resgatar a essência feminina? Se aceita como você é. Integra 100% o teu lado sombra. Acolhe ele. Aquilo que é de mais negativo que habita dentro de cada um de nós. Aquilo que a gente não quer ver. Aquilo que a gente rejeita. Aquilo que a gente empurra para longe da gente é aquilo que mais precisa do nosso amor. Entendam isso. E foi muito difícil para eu entender isso na minha vida, no meu dia a dia, nos meus hábitos, nas minhas atitudes. Eu tinha atitudes e tenho ainda até hoje, porque eu não sou perfeita, eu não ascensionei. Então eu tenho atitudes até hoje que elas me incomodam, que eu não gosto em mim. Só que eu aprendi a acolher. E o fato de eu não gostar, não é eu não gostar dela, dessa atitude mais hoje, deste lado mais hoje. Eu não gosto do que ela transmite. Mas quando ela se manifesta, eu consigo amar ela, eu consigo passar o meu amor. E eu me respeito completamente naquele momento. É aquele meu lado que precisa de mais amor. Então ele ganha o meu amor. E quando ele ganha o meu amor, ele fica pequenininho. Ficando pequenininho, ele não me controla mais. Quem controla ele sou eu. Então ele não me prejudica e não prejudica as outras pessoas ao meu redor. Lógico que isso não se tornou uma regra na minha vida. Isso não é todo dia que acontece. Às vezes prejudica as pessoas ao meu redor, sim. E também prejudica a mim mesma. Mas é de muita consciência ter que ir trabalhando isso todos os dias, se colocando como observadora de nós mesmas e aceitando pouco a pouco. Como é que você vai começar a se aceitar? Pega a tua TPM, a mulherada que não tem mais útero, que não tem mais TPM, que já tá na menopausa e que não passa mais por esse, né? Mas ainda tem seus momentos de estresse, seus momentos de nervosismo, né? Nós somos seres humanos, temos hormônios, eles estão aí em movimento, né? O estresse do dia a dia acontece, as coisas estão acontecendo à nossa volta, então a gente, né? Tem emoções, tem sensações positivas e negativas. Então, quando essas emoções, elas vierem à tona, comecem a acolher elas com amor, com amorosidade, com gentileza. A importância de dar amor àquilo que a gente rejeita em nós é extrema. E quando esse lado recebe amor, ele começa a trabalhar a nosso favor, porque a gente está trabalhando a nosso favor. Então, dentro disso, você vai entender que aquilo existe dentro de você, que é ruim, mas que aquilo faz parte do teu processo, faz parte de você, aquilo está te ajudando a chegar num ápice de evolução e que você não precisa chegar naquele padrão gigantesco que você colocou lá em cima, que tá ok você tá aqui, que tudo leva um tempo, né? Tudo tem um tempo para acontecer embaixo do céu, né? Já diz na Bíblia, que é um livro que eu gosto muito de usar como oráculo e eu amo demais, tenho bastante conhecimento dela, porque já fui evangélica e vocês nem sabem disso, inclusive já fui batizada, e inclusive eu digo para vocês que foi o lugar mais lindo que eu encontrei Jesus e que foi o primeiro contato que eu tive com Jesus na minha vida e que me trouxe um amor incondicional de Jesus Cristo na minha vida, foi na igreja evangélica. Mas eu amo esse lugar, amo as palavras, mas hoje, né, eu saí do aquário, hoje eu estou no oceano, a espiritualidade para mim é o oceano, mas voltando, né, então, tenham essa consciência, e aí vocês vão começar a aceitar esse movimento, né, em vocês, daquilo que não é legal, daquilo que vocês não gostam muito em vocês. E trabalhando nisso, essa integração e essa aceitação, a autoestima começa a fluir de maneira muito mais leve, muito mais verdadeira. Tudo começa a se movimentar de maneira muito mais natural. E o nosso processo de evolução, ele pede isso. O nosso amor próprio, ele envolve todo esse trabalho de aceitação e integração do nosso lado sombra.
É isso. Só não deixem, senão só não se percam tentando se encontrar. Não forcem demais uma situação. Deixem que a espiritualidade, o despertar da consciência de vocês, a evolução de vocês aconteça de forma natural. Não busquem demais mergulhar e se afogar, né? Deixem que as coisas aconteçam naturalmente e resgata essa essência que foi perdida, né? Que é sim essa força interna, essa espiritualidade que a gente se perdeu por muito tempo, mas saibam viver num equilíbrio. É saudável, é saudável. E eu digo para vocês que é muito saudável porque hoje eu encontrei este equilíbrio. Eu amo viver da espiritualidade. Eu vivo dela todos os dias. Eu faço as minhas práticas aí todos os dias, todos os dias. A hora que eu acordo eu tenho as minhas preces, eu tenho as minhas afirmações diárias que eu faço, tenho as minhas orações de perdão aí que eu ainda preciso fazer, que eu trabalho muito aí para muitas coisas. Então, eu faço essas práticas todos os dias, mas eu vivo a minha vida. Eu faço as coisas que eu gosto, que eu sempre gostei de fazer, que são escutar outras músicas, vestir outros tipos de roupa, não fico andando de roupa indiana, como eu já falei no outro dia, apesar de eu amar, gostar e ter várias, eu tenho muitas roupas indianas, mas eu não uso a todo tempo, porque eu também gosto de outros estilos. Então, assim, sejam vocês em essência, vivam a essência real de vocês sem se perder, né? Sem se perder do que realmente vocês são, porque mantendo esse equilíbrio, vivendo nesse equilíbrio, que gente, equilíbrio é tudo. Eu falo, é uma coisa incrível, assim, é tudo, não tem nem o que dizer. Então vivam disso, vivam esse equilíbrio e com certeza as coisas vão fluir para vocês naturalmente, né? E vocês vão conseguir movimentar com muita potência e com muita sabedoria esse amor próprio, essa autoestima, o autocontrole de vocês, e dentro disso trabalhando constantemente, ativando, evoluindo esse autoconhecimento, porque o autoconhecimento ele é diário. Você nunca vai chegar no momento da sua vida que você vai falar assim, eu trabalhei o autoconhecimento e me conheço 100%, porque cada dia é um dia. Cada dia a gente muda de ideia, muda de opinião, a gente aprende coisas novas, a gente enfim, somos cíclicos, somos seres cíclicos, a gente tá sempre em movimento constante, né? Então a gente tá mudando aí a todo momento, a gente tá se movimentando nossos pensamentos, nossas ações, nossas energias, as nossas práticas, tudo que a gente faz, todas as coisas ao nosso redor, as pessoas com qual a gente vivencia. Então tudo isso serve pra gente, né, evoluir e ir mudando, porque imagina se a gente fosse sempre a mesma coisa, imagina se todas as pessoas fossem iguais, o que seria do azul se todos fossem amarelo? Então, sabe, a gente tá sempre em movimento, então não pensem, não permitam que o ego de vocês tomem a frente e digam, eu tenho meu autoconhecimento 100% trabalhado, eu me conheço, sei quem eu sou e bibi, porque a gente nunca vai saber 100%, porque hoje eu tô falando isso pra vocês, amanhã eu vou acordar, eu vou ter uma outra ideia, eu vou ter uma nova ideia, eu vou ter uma ideia evoluída, eu posso ter essa ideia baseada em alguma outra ideia, num acréscimo de uma outra ideia bem mais evoluída, bem mais legal, muito mais, né, clarificada pra mim. Então a gente se movimenta, se permitir. Mais uma vez eu vou falar aqui para vocês, como no vídeo passado, o meu convite mais uma vez fica com essa deixa. Se permitam, por que não se permitir? A gente já vive tantas coisas, tantas sombras profundas, tantas dificuldades, tantas coisas, e a gente fica se limitando, a gente tem a mania de ficar se colocando em caixinhas. Saiam da caixinha, vamos sair da caixa, sai da caixa, parem de ficar se rotulando, colocando
ah, eu sou assim, eu sou assado, eu sou aquilo outro. Vocês não são nada, a gente pode tudo. Somos infinitas possibilidades, que eu acho que o meu lema aqui é esse, infinitas possibilidades. Eu tô sempre, eu acordo pensando, hoje eu vou viver de infinitas. Essa é a minha frase, essa é uma das minhas afirmações que eu faço de manhã. Hoje eu vou vivenciar as infinitas possibilidades que Deus e o universo têm pra mim. Anotem isso. Anotem essa frase e afirmem ela todos os dias, porque faz muita diferença. A gente começa a se permitir mais, a gente começa a trabalhar essa permissão, né, ao nosso redor. Então é isso, meus bens. Já tô passando do meu tempo de novo, vou ficando por aqui. Agradeço muito, mais uma vez, mais um encontro. Esse foi meu programa Feminino em Mim, aqui pelo canal da TV Galáctica. Se vocês não me seguem ainda nas minhas redes sociais, me sigam lá no Instagram, @larimontanesterapeuta. Se vocês querem saber um pouquinho mais sobre quem eu sou, sobre as minhas formações, sobre as minhas terapias, sobre os meus atendimentos, acesse o meu site www.larimontanes.com. Ou se vocês já quiserem direcionar para o meu contato para um atendimento específico, o meu WhatsApp é 11 99008 5792. Entre em contato comigo para consultar a disponibilidade da minha agenda para horários de atendimentos. Eu atuo com terapia feminina, purificação do útero, tenho um círculo de mulheres 100% online, 100% gratuito, que é a comunidade Filhas de Gaia, tá lá no Telegram. Se vocês quiserem o link, me chama lá no direct do Instagram que eu mando o link para vocês. E também trabalho com a incrível e maravilhosa mesa multidimensional arcturiana, limpeza energética para pessoas e ambientes. Então, para toda essa questão do feminino e para muitas outras, eu atuo com a mesa multidimensional arcturiana. Então vocês podem entrar em contato comigo. Agora em março eu tô lançando a primeira imersão de 2023 de purificação do útero e limpeza de memórias uterinas, para limpar todas as memórias uterinas dos nossos relacionamentos passados, de cura com os pais, com a nossa criança interior, com todas as memórias de toda a nossa vida atual, vidas passadas, de toda a nossa linhagem feminina e ancestral. As inscrições já estão abertas e tá lá no meu site, ou então tá lá no link da minha bio do Instagram. Quem tiver interesse, é um valor super acessível, porque muitas pessoas têm interesse de fazer a sessão de purificação do útero e às vezes não consegue porque não está dentro das possibilidades financeiras no momento, porque não é uma sessão lá, né, muito barata, vamos dizer assim. É o meu valor, né, o meu valor de troca. Eu investi bastante nisso, mas por isso que eu abro as imersões, porque elas são em grupo, então elas são muito mais, talvez, viáveis aí para quem não pode fazer uma sessão individual. Então essa é a oportunidade para você de poder fazer essa limpeza de memórias uterinas e tá lá comigo numa imersão que vai ser de apenas 2 horas pela plataforma do Zoom, tá bom? E depois vocês vão ter esse procedimento gravado aí em plataforma da Hotmart aí por mais ou menos uns 20 dias. É isso. Agradeço demais. Um beijo enorme pra vocês. E viva as infinitas possibilidades. E mais uma vez, se permitam.